Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 15. Gênesis, capítulo de número 15. Se minha voz falhar um pouco, alguma coisa do tipo, ainda estou em recuperação um pouquinho das minhas tosses. Não liga não. Show. Gênesis capítulo 15. Pode dar até mais um pouquinho se quiser. A palavra de Deus diz o seguinte: depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: este não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, e uma olinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um sono profundo caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: a sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Amém? Hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens que se chama Evangelion. Mas do que se trata essa série de mensagens? O que é isso? O que é Evangelion? Talvez quando você ouve, a sua mente remete à palavra evangelho. E é isso mesmo, Evangelion é a palavra evangelho que nós falamos hoje em português, só que do original grego, dito como nós dizemos o português. E o que é o evangelho? São as boas novas. A ideia dessa série de mensagens, pessoal, é nós passearmos pelas escrituras, em textos talvez que você nunca parou para meditar a respeito deles, mas textos que apontam para as boas novas de Jesus Cristo. Textos às vezes do Antigo Testamento como esse, textos que você olha e fala assim: meu, que coisa estranha, que raios aconteceu aqui? Mas que existe uma mensagem profunda que já fala do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a ideia dessa série de mensagens que começa hoje. E o Evangelho, essa palavra do grego significa boas novas.
Que boas novas. Sabe quando alguém chega para você e fala, meu, se a cara fala assim, meu, mano, ou se a menina fala assim, amiga, fala assim, né? A Carol pelo menos faz assim com as amigas dela, liga o telefone e fala, amiga, aí ela vai falar assim, tem um negócio para contar para você, tenho duas notícias, uma boa e uma ruim, qual que você quer primeiro? Sabe, alguém já fez isso com você? Ou você já fez isso com alguém? Tem duas notícias, uma boa e uma ruim, qual que você quer ouvir primeiro? É mais ou menos essa pegada. Existe uma notícia ruim, o estado natural do homem é um estado de condenação eterna, a Bíblia fala sobre isso, nós vamos falar sobre isso também nessa série de mensagens. Nós originalmente já nascemos condenados à morte, esse é o nosso estado, essa é a notícia ruim, mas existe uma notícia boa, e essa notícia boa que a gente quer falar um pouquinho hoje. Para a gente entender um pouco mais sobre o texto de hoje, a gente precisa de um contexto. Em Gálatas, Paulo ele diz que as boas novas do Evangelho já haviam sido anunciadas na vida de Abraão. Está lá em Gálatas 3,8, você não precisa abrir, o texto diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em você serão abençoados todos os povos. Essa é a palavra do apóstolo Paulo em Gálatas. O texto de Gálatas, ele está fazendo uma alusão, ele está apontando para o texto de Gênesis capítulo 12, que nós não lemos aqui hoje, acontece um pouco antes de Gênesis 15. Gênesis 12 é quando Deus faz a Abraão 3 promessas centrais, e essas promessas, elas são cruciais para a sua hermenêutica bíblica aí, para você compreender, para você interpretar as Escrituras. E aqui eu quero dizer algo para você, jovem, que tem interesse de se aprofundar nas Escrituras. Gênesis é um livro importantíssimo, importantíssimo. Se você não entendeu Gênesis, provavelmente você não vai entender o resto da história. É tipo quando você chega atrasado no cinema e você perdeu o começo do filme e você fica boiando o resto do filme. Aí aparece alguém e fala assim, meu, quem é essa pessoa? E a pessoa do seu lado fica olhando para você com cara feia, tipo assim, meu, sério mesmo? É tipo isso aí. E Gênesis, ele é um livro crucial na Bíblia. Por quê? Em Gênesis 12, Deus faz então essas promessas centrais, essas 3 promessas. E guarde algo, se você tem interesse em estudar mais a palavra, essas 3 promessas que Deus faz a Abraão em Gênesis capítulo 12, elas permeiam a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. As promessas feitas a Abraão são repetidas nas Escrituras, aguardadas pelos judeus, repetidas nas profecias, repetidas no Apocalipse, em tudo que você pode imaginar. Essas promessas centrais, elas funcionam quase como pilares, já apontando para o Evangelho, para essas boas novas em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo também, ele é aquele que vem para cumprir, para dar os meios ao cumprimento dessas promessas. Quais promessas são essas? A primeira delas é a seguinte: Deus promete descendentes a Abraão. Os descendentes de Abraão se tornarão uma nação justa. Essa é a promessa de Deus para Abraão. Segunda promessa, Deus promete para ele uma terra. Esses descendentes herdarão permanentemente uma terra como povo justo. Abre parênteses, isso ainda não aconteceu. Você fala, como não? E os caras lá em Canaã, lá, tal, aquela coisa toda. Não, a promessa de Deus é que eles tomariam posse permanentemente. Isso não aconteceu ainda. Permanentemente não aconteceu. Terceira promessa, Deus promete que eles seriam uma bênção para todas as nações. As nações receberão grande bênção e salvação desse povo. Essas 3 promessas centrais que Deus faz a Abraão, elas permeiam todas as Escrituras. Todas. Essas 3 promessas, elas tornam-se o fundamento da missão de Deus no mundo. Vez após vez nós vemos os autores das Escrituras falando essas promessas, seja de forma direta ou indireta. Promessa de descendência, de terra e de ser uma bênção, um local de bênção para todas as nações. É dentro desse contexto que nós podemos então começar a compreender melhor o texto que lemos hoje de Gênesis capítulo 15. O primeiro ponto da mensagem de hoje é sobre a crise.
O texto começa com Abraão em crise. Aqui nem era Abraão ainda, era Abraão em crise. E o curioso é que Abraão tinha acabado de experimentar a manifestação de Deus na vida dele, através de uma libertação militar que aconteceu ali, onde Deus abençoou Abraão e os seus aqueles da sua casa, né? Mas Abraão está em crise, porque Deus havia prometido coisas para Abraão, e ele não via a materialização dessas promessas. É como se Deus prometesse chuva e ele olhasse para o céu e não visse uma nuvem sequer. Tempo seco. Ele não via materialização dessas palavras, dessas promessas. E talvez isso aconteça conosco. Muitas vezes a gente caminha, a gente enxerga inúmeras promessas de Deus para a nossa vida nas Escrituras, no Evangelho, em tantas outras questões, mas nós não conseguimos ver a materialização disso e por isso entramos em crise. Muitas vezes crises de incredulidade, crises de ansiedade, tantos tipos de crise. Por quê? Porque começamos a ficar, existe uma incongruência entre o que eu estou vendo aqui e o que eu estou experimentando. Nós somos seres muito dependentes da experiência material, da materialização daquilo que nós estamos esperando. E Abraão está em crise. A gente precisa pensar sobre isso. E aqui eu quero deixar uma palavra para o seu coração. Talvez você que está me ouvindo está em crise. Salmo 127, 1 e 2 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Abra teus ouvidos. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Talvez você não está vendo o agir de Deus, mas lembre-se, aos seus amados, Deus dá enquanto eles estão dormindo. Eles não estão vendo, mas Deus está agindo. Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus não perdeu o controle da história. E a palavra do Senhor permanece e permanecerá para todo sempre. O simples fato da palavra do Senhor existir deve ser motivo de maior solidez e confiança da nossa parte do que a própria materialização de alguma coisa, porque a palavra de Deus não passará, não passará. E além de agir de formas que às vezes a gente não consegue enxergar, nós também precisamos aprender que o silêncio de Deus também é uma resposta. Muitas vezes nós insistimos com Deus em alguns assuntos e precisamos entender que o silêncio ele também é uma resposta. Nós precisamos lembrar que esperar também é caminhar. Tem um CD do Palavra Antiga, uma banda que eu ouvia muitos anos atrás, que chamava Esperar é Caminhar. Mas a gente tem dificuldade de entender isso. Nós somos seres assim muito agitados. Muito agitados. Mas Deus diz para nós: olha, esperar é caminhar. O silêncio também é uma resposta. O tempo de espera também é uma resposta. Deus não perdeu o controle da tua história. E é muito maravilhoso perceber que antes mesmo de Abraão expressar a sua crise para Deus, porque o texto não fala que Abraão chegou, ajoelhou, começou a se descabelar, talvez os poucos cabelos que ele ainda tinha, a rasgar as vestes, falar: Deus, cadê a promessa, cadê meu herdeiro e tal. Abraão não estava assim, Abraão nem tinha falado nada. Mas é muito legal perceber que antes mesmo dele expressar essa preocupação, essa crise, essa incredulidade, qualquer coisa do tipo, Deus é o primeiro a falar: Abraão, não tenha medo. Está aí no texto. Antes de Abraão expressar qualquer coisa, Deus fala: Abraão, não tenha medo. Isso é maravilhoso porque a Bíblia fala também que Deus ele conhece as nossas palavras antes mesmo de elas saírem da nossa boca. Guarda algo no teu coração, jovem. Deus conhece o teu íntimo. Deus sabe o que você precisa. Talvez situações as quais você nem expressou, Deus já está manifestando algo para ir ao seu encontro. Eu posso dizer isso sobre a minha vida.
Às vezes o trabalho pastoral ele é cansativo demais, árduo demais. E em certos momentos da minha caminhada, dias mais tenebrosos aí que eu tive, eu nem falei nada para Deus, nada. Não orei a respeito, não fiz nada disso. E do nada chegava alguém, mandava uma mensagem, me ligava, vinha, me dava um abraço, falava uma palavra de encorajamento para mim. Ou seja, Deus ele cuida dos seus filhos na intimidade. Deus sabe do que você precisa. E nós precisamos entender isso. Isso mostra também o seu poder manifesto no Evangelho. Deus sabe que o que nós mais precisamos é salvação. Ninguém pediu para Deus um Salvador. A palavra de Deus fala que nós originalmente somos inimigos de Deus, não queremos nada com Ele. Nenhum homem virou ao Senhor e falou: Pai, envia para nós um Salvador. Ninguém. Mas Deus mesmo assim o fez. Em Gênesis também, desde a queda do homem, Deus já manifestava o seu amor, já falando daquilo que viria a acontecer, do descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Deus já pré-anuncia um Salvador para aquelas pessoas que nem sequer pediram, porque Deus sabe o que você precisa. Você precisa entender isso nessa noite. Um segundo ponto é sobre a palavra. Nós não temos nesse texto só crise, nós temos palavra. Diante da dúvida de Abraão, o que Deus faz? Deus não fica conjecturando com Abraão. Deus não fica numa espécie de diálogo, ou de discussão, ou de argumentação com Abraão. Não. Deus simplesmente reafirma as promessas que Ele já havia feito em Gênesis 12. Ele reafirma. Ele não perde tempo discutindo muito não. Ele só fala: Abraão, não tenha medo, e a promessa é essa, é essa, é essa. E é isso aí. Deus ele simplesmente reafirma. Ele reafirma que a descendência, em primeiro lugar ele reafirma que a descendência de Abraão seria numerosa. Ele fala: Abraão, vai para fora, olha as estrelas, sua descendência será dessa forma, você não vai conseguir contar. E é muito interessante que a palavra diz que Abraão creu. Ele creu. Deus falou: Abraão, chega aí, dá uma olhada, vai ser assim, beleza? Abraão falou: beleza. Abraão não duvidou. Abraão não ficou ali remoendo: mas Senhor, cadê? Eu preciso de alguma... Não, Abraão creu. Abraão creu. A palavra de Deus fala que ao crer, simplesmente crer, isto lhe foi atribuído por justiça. O que isso significa na linguagem bíblica? Que Abraão ali foi justificado. Ali Abraão encontrou nova vida. Naquele momento, aquilo foi atribuído por justiça a Abraão. Por quê? Porque ele simplesmente creu. Isso é tão forte que nós temos vários textos que comentam esse episódio onde Abraão simplesmente crê, isso lhe foi atribuído por justiça. Para não demorar muito, só vou citar, depois se vê na sua casa. Nós temos em Gálatas Paulo falando sobre o episódio, nós temos em Tiago falando sobre esse episódio, falando sobre essa fé de Abraão, que ao ouvir a palavra de Deus, creu. E como é difícil para nós crer, simplesmente crer. Nós carregamos conosco hoje uma síndrome de Tomé. A gente precisa botar o dedo na ferida de Jesus, a gente precisa ver, a gente precisa pegar para a gente crer. Mas fé é a certeza daquilo que você não está vendo, das coisas que você está esperando, não das coisas que você vê, que você já está vendo ali. Não, se for assim não é fé, é simplesmente cognição. Você entendeu que aquilo está acontecendo e acabou. Mas é pela fé, simplesmente crer. Nós precisamos deixar de lado essas necessidades de certezas, de
de seguranças, de provas a respeito disso. Não, a palavra de Deus nos chama a crer. Jesus fala: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas que creram. É fé, fé. Eu lembro do meu avô Levi, ele tinha um bigode assim, parecido com o meu e com o do João assim. O meu está mais disfarçado agora, mas o meu avô, ele tinha um bigodão. E aí ele falava que o pessoal na época dele, eles fechavam os acordos no fio do bigode. É na palavra. Não tinha contrato. O cara, ele empenhava a sua honra, era a sua palavra de homem. E os negócios eram fechados assim. Quantos negócios não foram fechados assim? Infelizmente hoje, por conta da excessiva falta de hombridade e honestidade, é quase que loucura você fazer um negócio no fio do bigode, né? Mas eu lembro dele falando isso. Antigamente a palavra de alguém tinha muito mais peso. Hoje em dia parece que para nós apenas a palavra não é suficiente. Antes a palavra ela tinha a proeminência. Se o cara falava aquilo lá, ele tinha empenhado a sua honra. Hoje em dia parece que apenas a palavra não está bom. E a gente transfere isso para a pessoa de Deus. Deus fala, as escrituras falam. Meu irmão, você quer ouvir Deus falar com você? Leia a Bíblia. Você quer ouvir Deus falar com você audivelmente? Leia a Bíblia em voz alta. A palavra de Deus, ela está dita. Deus não volta atrás. Deus afirmou para Abraão que ele teria uma descendência frutífera. E quantas vezes a palavra dele já não se tornou realidade? Guarda algo no seu coração. Desde o haja luz até o haja cruz, desde o início até o fim, a palavra do Senhor não passará. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Isso tem que ser uma verdade no meu coração. Seja para salvação ou seja para condenação, a gente precisa estar sempre atento à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não passará. E a gente tem um terceiro ponto aqui nesse texto que eu acho lindo demais da conta, que é sobre a aliança. Sobre a aliança. Mas quando Deus fala da primeira promessa, Abraão crê, mas mesmo Abraão perguntou: como que eu vou saber que eu vou receber essa terra? E aí Deus faz uma aliança com Abraão. Gênesis 15, que nós lemos, eu vou ler só o 8 ao 10, diz: mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. E o texto fala depois que, mais para o final do dia, Abraão é tomado de um sono profundo. Deus coloca Abraão nesse sono profundo. E aí acontecem uns negócios muito loucos, negócio com fogareiro, o que é aquilo lá, né? Talvez você lê isso e fale: meu, o que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo nada. Eu quero explicar isso para você, porque a mensagem que tem aqui é linda demais. Esse ato de cortar os animais para se fechar uma aliança era costumeiro na época de Abraão. Perceba que esse ritual que aconteceu não foi um holocausto, igual a gente vê depois, por exemplo, em Levítico. Isso não foi um holocausto. Não, ele trouxe animais, ele cortou esses animais ao meio, exceto as aves, deixou os cadáveres ali, e isso era um ritual comum daquela época, que era um modo de fechar acordos, de fechar alianças. Ou seja, como é que funcionava? Vamos supor que eu vou fechar um acordo aqui com o Ronaldão. Eu e o Ronaldão, a gente ia se encontrar lá num campo, a gente ia trazer uns bichos, a gente ia matar os bichos, cortar eles no meio, colocar tudo no chão, e aí eu e o Ronaldo, nós iríamos firmar essa aliança andando pelo meio desses cadáveres, de tal forma que ficava acordado que se alguma das partes quebrasse aquele acordo ou aquela aliança, eles estavam aceitando que seria feito a eles o que foi feito àqueles animais. É isso que significa esse ritual.
As duas partes fechavam esse acordo e falavam: ó, eu aceito que seja feito aquilo ali, ó, comigo, se eu quebrar essa aliança. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que esse era um ato costumeiro da época. A segunda coisa que você precisa entender é que Deus não permitiu que Abrão contribuísse para o cumprimento da aliança. Deus não permitiu. Deus faz com que Abrão durma. Veja só, Abrão achou que ele ia fazer alguma coisa ali no rolê. Ele levou os animais, ele cortou os animais, ele estava esperando o Senhor aparecer para ele fechar aquela aliança com Deus. Mas Deus coloca Abrão num sono profundo. Deus não permite que Abrão contribua para o cumprimento da aliança. E isso aconteceu justamente porque a justiça de Abrão deveria vir apenas da sua fé. A justiça de Abrão deveria vir apenas da sua fé, da confiança na palavra do Senhor, não por obras. Isso fala muito sobre o Evangelho. Jovem, você não é salvo por obras, você não é salvo por aquilo que você faz que Deus gosta, você é salvo pela fé. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo mediante a fé. É por fé. A nossa contribuição para a nossa salvação é crer. Não há nada de bom em nós que Deus já não o tem em si mesmo. A salvação é assim que acontece. Você entra com o pecado, com as suas limitações, e Deus entra com justiça, com perdão, com graça. É uma matemática que não fecha. Deus coloca Abrão num sono profundo, porque Abrão não deveria participar daquele ritual. A única contribuição de Abrão era a fé, era crer só, assim como eu e você. Nós não conseguimos acrescentar nada à obra de Jesus Cristo. Jesus, quando ele morre naquela cruz, ele fala: tetelestai, está consumado, não tem mais espaço para nada, o copo já está cheio, não dá para acrescentar mais nada, a obra foi completa. Nós não acrescentamos nada à obra de Cristo, nós tomamos posse daquilo que foi feito por nós, simplesmente pela fé, crendo, é isso. Ah, mas que mais? Tem que vir não fala de vir na igreja, jejuar, orar, quilo do amor, dízimo e oferta, todas essas coisas, são coisas que fazem parte da vida de alguém que já nasceu de novo, que compreende tudo isso. Não faz por obrigação, não faz porque tem medo de ir para o inferno, faz porque ama Jesus e sabe que está seguro nas mãos de Cristo, não porque contribuiu para a sua salvação, mas porque creu. É por isso que Abrão é colocado no sono profundo. E mais um detalhe dessa aliança maravilhosa, é que as duas partes elas deveriam caminhar por entre os animais, mas ao invés de Abrão caminhar com Deus, Deus caminhou consigo mesmo. O texto fala, né? O texto fala no finalzinho, vou ler aqui para você. No versículo de número 17: quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços de animais. Um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo, duas manifestações, duas teofanias, duas manifestações de Deus, duas manifestações de Deus. Isso significa que Deus ali naquele momento, Deus ele fez uma aliança com Ele mesmo, para garantir o cumprimento das promessas que foram feitas a Abrão. Deus ele faz uma aliança com Ele mesmo, por isso que Deus ele é fiel à sua palavra, por isso que a palavra de Deus não passa, Ele é fiel à palavra dEle, Ele fechou uma aliança com Ele mesmo. O que Abrão viu ali, foi o pai e o filho,
caminhando por entre aqueles animais. E o filho, descendente de Abrão, sofreria as consequências do pecado dos descendentes daquele homem que estava caído. Porque com Jesus foi feito o que foi feito com aqueles animais. Jesus naquela cruz, ele foi despedaçado igual aqueles animais, para garantir o cumprimento da aliança que Deus havia feito com Abrão e por consequência com toda a humanidade, aqueles que creem em Jesus Cristo. Foi feito a Jesus o que foi feito com aqueles animais. O que Abrão viu ali foi esse caminhar do pai e do filho entre aqueles animais. Um teólogo chamado Samuel Whitefield, num livro chamado Tudo Será Consumado, que é um livro fantástico, mais sobre escatologia, mas ele fala desse texto. Ao comentar sobre esse texto, ele diz: isso foi mais do que uma promessa simbólica, foi também um ato profético. Por causa do pecado de Abraão e do pecado de seus descendentes, chegaria o dia em que o filho seria sacrificado como aqueles animais, para preservar esta aliança. A dramática cerimônia de aliança enfatiza o fato de que a justiça de Abraão não desempenha nenhum papel no cumprimento das promessas. O próprio Deus garantirá as promessas com a sua própria justiça e à custa do seu próprio sangue. Isso é muito poderoso. O próprio Deus garantirá as promessas com sua própria justiça e à custa de seu próprio sangue. Você tem que dar glória a Deus por isso. Deus firmando uma aliança com Ele mesmo, se propondo a carregar um fardo que não era dele, aceitando que fosse feito com o seu filho o que aconteceu àqueles animais, só para que nós pudéssemos experimentar a vida. Vida. E essa realidade nos encontra ainda hoje. Seja na crise, Deus nos encontra na nossa crise. Deus nos dá segurança com a sua palavra. E Deus cumpre a sua aliança em Cristo Jesus. Essas boas novas do Senhor, elas mostram para mim e para você que Deus vem ao nosso encontro. E mesmo com as nossas limitações e com a nossa falta de esperança, Deus, Ele nos traz salvação e restauração. Isso é maravilhoso. Que na noite de hoje você possa sair daqui realmente impactado com o amor de Deus, um Deus que nos socorre nas crises, nos assegura com a sua palavra e que firma uma aliança tão linda, aonde coloca Abraão no sono, representando cada um de nós, fala: olha, filho, nisso você não tem parte, o seu papel é só crer. Aqui o patamar é muito alto para essa aliança aqui você só crê, você só assiste. Agora eu vou firmar ali uma aliança com o meu filho, para que você possa ter vida, e vida em abundância. Queria convidar você a meditar sobre isso, ter um momento de oração. Se você puder, se coloque de joelhos. Se você não puder, permaneça sentado. Ter esse momento de oração diante do Senhor. Oh, Jesus.
Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, sobre esse evangelho, sobre essas boas novas, sobre o amor de Deus, dessa forma, sobre um Deus que te conhece nas suas crises, sobre um Deus que te traz segurança através da verdade, da palavra dele, e sobre um Deus que vai além, fecha uma aliança, que entrega seu próprio filho para morrer numa cruz, para pagar o preço do teu pecado, do meu pecado, esse pecado que nos afastava de Deus, agora sendo realmente pago na cruz de Cristo, lugar onde nós somos limpos de todo pecado, lavados pelo sangue de Jesus, Jesus que paga o preço, assim como aqueles animais, simbolizando esse cumprimento da aliança. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso, talvez você nem sabia que Deus te ama dessa forma. Se esse é seu caso, eu não vou pedir para que você se levante, eu não vou pedir para que você venha aqui à frente, porque eu sei que a vida com Deus é muito mais do que vir a um apelo. A vida com Deus é muito mais do que levantar uma mão, é muito mais do que tudo isso. Mas se essa mensagem fez sentido ao seu coração, você não precisa levantar a sua mão, mas que você faça uma oração aí agora, aonde você está. Entrega a tua vida a Jesus. A palavra de Deus diz que se você crê no teu coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e confessar com os teus lábios que Ele é teu Senhor e teu Salvador, você será salvo. Não é complexo, assim como Abraão, basta crer. É fé e arrependimento. Se você deseja fazer isso, faça isso. Peça perdão a Deus pelos seus pecados, por atitudes, você sabe. Entrega a tua vida, fala: Deus, eu quero entregar minha vida ao Senhor nessa noite. Eu creio no Evangelho de Jesus Cristo. Eu creio que essa aliança foi cumprida em Jesus. Eu creio que o Senhor Jesus ressuscitou. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu declaro: Jesus Cristo é Senhor e Salvador da minha vida. Se você nunca fez isso, faça isso. Se você crê, faça isso. Se não, não precisa fazer. Mas se essa mensagem fez sentido ao seu coração, se o Espírito Santo está tocando a sua vida agora, não deixa para amanhã, não deixa para depois de amanhã, faça isso hoje. Faça isso hoje. Quem sabe você já fez isso, você já entregou a tua vida a Jesus, mas por muitos motivos você tem se esfriado na tua caminhada, você tem abandonado os caminhos do Senhor, você tem levado as coisas de Deus nas coxas. Essa é noite de reconciliação, que a verdade e que a imagem do amor de Deus pela tua vida possa levar você a se arrepender nessa noite, a pedir perdão a Deus pela falta de compromisso, pelo descaso. Clame ao Senhor, Ele é poderoso para fazer mais e mais, para que você possa viver coisas sobrenaturais hoje. Oh Jesus, faz isso mesmo em nosso meio. Nós te pedimos, Pai.